Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais sintomáticas e assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. Você está na série Conjuntivites, episódio 2, Conjuntivites bacterianas. Eu separei para você o passo a passo, tudo que você precisa saber para conduzir o seu paciente no seu consultório todas as vezes que você suspeitar de uma conjuntivite bacteriana. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, vou tratar em todas as ocasiões? Ora, na grande maioria das vezes você vai tratar e vai resolver o problema do seu paciente. Em uma pequena parcela dos casos, você vai precisar encaminhar o especialista. Todas as vezes que nós estamos diante de um paciente com alteração na conjuntiva, o paciente ele está com conjuntivite, esse termo ele é pesado, né? Existem alguns termos na medicina que são pesados, como por exemplo você fala assim, câncer, né? É um termo pesado. Conjuntivite também, porque ele causa uma certa repulsa, ele causa um medo de uma contaminação, né? Então, já pensou? As pessoas estão conversando aqui, de repente, olha no olho e fala, é conjuntivite. Pronto, né? O terror está montado. O paciente chega no seu consultório, às vezes, o colega também fica preocupado, né? Afasta um pouquinho, aumenta aí o cuidado, porque ele sabe que o contágio é através da secreção. Na grande maioria dos casos, né, na grande maioria mesmo, os colegas eles entram com o colírio, né, com o antibiótico tópico para tratar toda e qualquer conjuntivite. E essa é uma ação, e você vai perceber durante essa aula, que ela não é uma ação acertada. Você vai entrar com o antibiótico tópico, você vai prescrever colírio, né? Um antibiótico na forma de colírio para o seu paciente, todas as vezes que você suspeitar de uma conjuntivite bacteriana. Não justifica você prescrever um colírio, né, um antibiótico, para uma conjuntivite viral. E olha uma informação muito importante, a grande maioria das conjuntivites que chega para você são virais e não bacterianas. E o antibiótico aí, ele vai ferir, né, um dos 4 pilares, né? Você vai causar a maleficência, você vai, na grande maioria das vezes, prejudicar o seu paciente prescrevendo um antibiótico na forma de colírio. Ou você vai prejudicar ou não vai fazer diferença nenhuma no curso da doença. E não é querer ser radical, não. Eu vou te dar uma outra informação mais impactante ainda. 60% das conjuntivites bacterianas serão resolvidas, né, com ou sem tratamento em um prazo aí de no máximo de 5 a 6 dias. Então, será se justifica mesmo, todas as vezes, diante de uma suspeita de conjuntivite, né, não avaliar se é uma conjuntivite bacteriana ou não, já prescrever um antibiótico na forma de colírio? É uma pergunta bastante pertinente nesse contexto, nesse ambiente. Eu vou fornecer para você, nesse episódio, algumas ferramentas que vão te ajudar a identificar uma conjuntivite bacteriana e vou deixar para você também algumas sugestões de tratamento. Vamos então definir, de uma forma mais técnica, conjuntivite bacteriana é um quadro inflamatório da conjuntiva causado por um supercrescimento bacteriano com infiltração celular da camada epitelial e até da substância própria da conjuntiva que cursa com exudação e vasodilatação. Você vai olhar para o olho do seu paciente, primeiro, esse olho ele não vai estar calmo. Esse olho, você vai perceber ali uma hiperemia em conjuntiva bulbar e você também vai, se você expor, né, você vai perceber uma hiperemia em conjuntiva tarsal. Então é um olho que ele não estará calmo. Agora, uma definição um pouco mais parcimoniosa, né? A conjuntivite bacteriana aguda é uma condição comum e geralmente autolimitada, causada pelo contato direto com secreções infectadas. Essa definição, ela choca a maioria dos colegas. Como assim? Uma infecção bacteriana autolimitada? Isso mesmo, é aquilo que eu falei para você no início desse material. A conjuntivite bacteriana, 60% dessas conjuntivites, elas serão autolimitadas. Esse quadro ele vai se resolver com ou sem prescrição.
você prescrevendo ou não um antibiótico na forma de colírio. Eu fiz questão de trazer para você essa informação, não é para você olhar com simplicidade a conjuntivite bacteriana. Não é para você generalizar. Ah, então quer dizer que toda conjuntivite eu não preciso prescrever nada. O quadro ele vai se resolver. Claro que não. Né? O meu objetivo aqui é te fornecer ferramentas para que você identifique e trate, né, de uma forma assertiva o seu paciente. E eu quero chamar a sua atenção também. Existe um grupo de bactérias, né, que pode causar uma conjuntivite mais agressiva. E essa conjuntivite pode evoluir para uma ceratite e pode evoluir inclusive para uma perfuração ocular. Eu estou falando das neissérias, eu estou falando de uma DST, né? A neisséria, por exemplo, né, que invade o epitélio corneano intacto, né? Mas existem outros micro-organismos. Nós vamos falar ainda nesse episódio, que são as conjuntivites hiperagudas, tá? Então, só para chamar a sua atenção, fazer uma prévia, uma minoria de casos geralmente graves é causada pelo organismo sexualmente transmissível Neisseria gonorrhoeae, que pode invadir o epitélio corneano intacto. De forma geral, né, diante de um paciente com conjuntivite bacteriana, como que ele se apresenta para você? Né? Quais são os sintomas? Quais são as queixas desse paciente? Né? Olha, hiperemia ocular de início agudo, um dado importante aqui, ó, bilateral. A conjuntivite viral, ela geralmente é unilateral, 2 a 3 dias depois, né, que o outro olho será acometido. Tá? Então, hiperemia ocular de início agudo bilateral, secreção mucopurulenta, essa é uma outra característica importante. No caso da conjuntivite viral, às vezes a secreção é aquosa, né? Na conjuntivite bacteriana é uma secreção mucopurulenta que dificulta a abertura ocular. Você vai perguntar para o seu paciente, ao acordar o olho estava grudado? Se ele responder que sim, você já tem uma boa pista que essa conjuntivite é uma conjuntivite bacteriana. Então a secreção ela nos diz muito, né? Você viu isso na aula de anatomia da conjuntiva, né? Pela secreção nós podemos mais ou menos deduzir qual o tipo de conjuntivite. Sensação de corpo estranho, sensação de areia, é uma queixa que você vai encontrar praticamente em todas as conjuntivites. Sensação de queimação, ao acordar, as pálpebras estarão inchadas e grudadas, né? Então, mais uma vez, você vai observar, é um acometimento bilateral, o paciente está diante de você, os dois olhos, né, apresentam uma hiperemia conjuntival, e aí você vai perguntar em relação à secreção. Se ele não entender muito bem esse termo, você ajuda. Tem remela, né? Ao acordar, o olho está grudado, essa secreção é amarelada, esverdeada, ele vai responder para você, e a partir das respostas desse paciente, você vai avaliar se você está diante de uma conjuntivite bacteriana, tá? Ao exame físico, hiperemia conjuntival difusa, reação papilar, essa reação ela é observada pelo especialista, né, na lâmpada de fenda. A secreção pode ser inicialmente aquosa, ele vai responder, doutor, começou uma secreção clarinha, mas depois, né, então simulando aí uma conjuntivite viral, mas torna-se rapidamente mucopurulenta. Presença de membrana pode ocorrer. No caso de membrana, né, nós precisamos intervir. Nós vamos pingar um colírio anestésico e retirar, né, mecanicamente essa membrana. Às vezes causa um pequeno desconforto nesse paciente. Tá? Geralmente nós fazemos isso utilizando aí a lâmpada de fenda. Geralmente não há linfadenopatia, exceto na infecção gonocócica ou meningocócica grave. A linfadenopatia fala muito a favor da conjuntivite viral, né? Nós falamos sobre isso no episódio 1, né, Anatomia da Conjuntiva. Se você não assistiu, né, o primeiro episódio dessa série, fica o convite, uma aula muito importante, uma didática pensada para você, uma anatomia clínica, né, para você que está aí no campo de batalha, na clínica médica, no dia a dia, valorizando principalmente o seu tempo. No caso da conjuntivite bacteriana, você não encontra linfadenopatia. E onde que você vai procurar esses linfonodos palpáveis? Região principalmente pré-auricular, tá? Também na região submandibular, tá? Mas principalmente na região pré-auricular. A etiologia, cerca de 70% são bactérias gram-positiva e apenas 30% bactérias gram-negativa. Aqui, os micro-organismos mais prevalentes: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Quais exames complementares, então? Ora,
Em geral, não é necessária a realização de exames complementares. Esse diagnóstico, né, geralmente é um diagnóstico clínico. Tá? Então, através da anamnese, aqui na especialidade, na biomicroscopia em lâmpada de fenda. Agora, em alguns casos, né, em casos refratários ou período neonatal, deve-se realizar a bacterioscopia, cultura e antibiograma da secreção conjuntival para investigação do agente etiológico. Tá? E o tratamento? Olha, então, mais uma vez, 60% dos casos, eles resolvem-se em 5 dias sem tratamento. Essa informação, todas as vezes que eu converso com os meus colegas, eu sinto assim uma resposta impactante, né? Então, né, não precisa tratar. Ora, é claro que se você, durante a sua anamnese, perceber que está diante de uma conjuntivite bacteriana, é óbvio que você vai entrar com um antibiótico tópico na forma de colírios, tá? Mas é uma informação bastante relevante. E essa informação, né, ela vem fundamentar a ideia de que a grande maioria dos pacientes que se apresentam para você com conjuntivite são conjuntivites virais. Não precisa prescrever antibiótico para esses pacientes, tá? Mas nessa aula, nesse episódio, conjuntivite bacteriana, você identificou que é uma conjuntivite bacteriana, vai entrar com tratamento sim, é uma conduta acertada. Você vai começar então com as medidas não farmacológicas, tá? Essas medidas têm o objetivo de dar um conforto para o seu paciente. Então, compressa de água gelada, né? Todas as vezes que você orientar o paciente, né, a colocar compressas, você vai orientar esse paciente a comprar gases, né, na farmácia, né? Obviamente elas estarão esterilizadas ali. Isso para evitar aquele lencinho sujo, né, que toda hora o paciente vai lá, ele passa o lencinho ali, coloca o lenço em cima da mesa, contamina a superfície, ou então coloca no bolso, coloca em algum lugar e aí fica muito difícil, né, a condução dessa forma. Então você vai orientar o paciente a comprar gases na farmácia, ele vai comprar, vai colocar água mineral, né, uma água geladinha ali, vai fechar o olho e vai colocar em cima das pálpebras. Então essa é a forma correta diante da indicação de compressas de água gelada. Então, essa compressa, né, essa gase, né, com água e limpa, ela vai servir também para a limpeza de secreção, né, e alívio dos sintomas de queimação e ardência. Então esse olho que vai estar quente, esse olho que não está calmo, quando o paciente fecha, coloca ali, né, baixa um pouquinho a temperatura, só isso já dá um conforto para o seu paciente. E ele vai aproveitar essa gase para retirar, né, a secreção mucopurulenta que porventura venha a se acumular nas pálpebras. E o tratamento farmacológico? Ora, nesse contexto, você vai entrar com antibiótico tópico na forma de colírios. E você vai prescrever o que para esse paciente? Eu vou deixar para você algumas sugestões, tá? Então, ó, antibióticos tópicos, em geral aplicados 4 vezes ao dia, né, até uma semana, e ocasionalmente mais vezes ao dia, são com frequência administrados para acelerar a recuperação e prevenir a reinfecção e transmissão. Eu vou dar uma dica para você. Você pode prescrever um antibiótico de 6 em 6 horas por 7 dias. Agora, uma informação importante. Quanto tempo dura uma conjuntivite? Ela pode durar de 7, geralmente, até 21 dias. Então, o paciente que está com uma conjuntivite, né, por 21 dias, está ainda dentro da normalidade. Tá? Mas o seu tratamento você vai prescrever. Está na dúvida? Prescreve um antibiótico tópico na forma de colírio, uma gotinha em cada olho, tá? O olho só comporta uma gota, tá? Vai baixar a pálpebra inferior, vai pingar uma gotinha, cuidado para não contaminar, tocar o frasco, né, na pálpebra ao pingar. Então, uma gotinha, no outro olho, o mesmo procedimento. Orientar o seu paciente para não ficar piscando de forma excessiva, porque quando ele pisca de forma excessiva, ele vai ativar uma bomba de sucção e esse colírio ele vai descer, né, para a nasofaringe. Então é muito importante esse paciente, ele vai pingar uma gotinha no olho direito, uma gotinha no olho esquerdo, vai fechar e vai ficar paradinho ali por uns 2 ou 3 minutinhos. É um momento de tranquilidade ao aplicar a medicação, tá? Então não aplicar de uma forma apressada, né? Ficar piscando em excesso, né? Se preocupar em fazer outras coisas. Às vezes você prescreve um colírio, né? Um antibiótico na forma de colírio e prescreve também uma lágrima artificial, né? Um colírio lubrificante.
orientar esse paciente a não pingar os dois ao mesmo tempo, né? Nós falamos, olha, não pode pingar os dois porque um lava o outro. Fica mais fácil o paciente entender. Então ele vai, né, geralmente, ele vai utilizar o lubrificante primeiro, né, vai ali limpar aquela superfície, se for o caso, né, se você adotar essa conduta, e só no segundo momento ele vai pingar o colírio, né, vai pingar um antibiótico na forma de colírio, né, de uma forma calma, e só no segundo momento, então, ele vai aplicar o antibiótico tópico, né, na forma de colírio, uma gotinha em cada olho. Então a sua prescrição, né, antibiótico tópico, né, uma gota de 6 em 6 horas por 7 dias. Tá? Então, e as sugestões? Olha, você pode prescrever quinolona, né? Geralmente você vai encontrar aí o ciprofloxacino. Evite prescrever antibiótico associado com corticoide, tá? Você encontra o ciprofloxacino a 0,3%, ou um aminoglicosídeo que geralmente, né, é a escolha da maioria dos clínicos, eles entram aí com a famosa tobramicina. E o segmento? Ora, você vai precisar ver esse paciente. Tá? O retorno desse paciente aí, ele vai retornar em 48 horas para uma avaliação, né? E ajuste da medicação, caso tenha essa necessidade, né? Ou, novamente, após o final do tratamento, é sempre bom ver esse paciente após 7 dias para ver se esse quadro realmente está resolvido, se esse olho está calmo. Por que eu falo isso para você? Olha, o olho, uma infecção no olho, ela não tem como esconder. Né? Então, você começa um tratamento, esse paciente não está respondendo bem ao tratamento, está 5 dias fazendo uso do antibiótico, esse olho não está melhorando, o que você vai fazer? Você vai encaminhar sim esse paciente ao especialista, sem constrangimento nenhum. Você vai, agora, é importante colocar no seu encaminhamento, né, você colocar o tipo de medicamento que você utilizou, qual a conduta e qual o tempo de evolução da patologia. Paciente, né, apresentando queixas, né, há 5 dias, 6 dias, em uso de antibiótico tópico na forma de colírio, coloca o nome do colírio e pronto, você já sinaliza para o especialista que você já iniciou o tratamento. Né? Se você tiver essa informação, coloque em uso regular, né, do colírio prescrito ou em uso irregular, para o especialista também perceber que, às vezes, a falha foi do próprio paciente, então já ajuda, né, durante a orientação. Então você vai, no seu encaminhamento, indicar, né, os dias de evolução, o antibiótico que está sendo utilizado, se esse paciente fez uso correto ou não, né? E aí, provavelmente, como você está encaminhando, o quadro não está tendo uma boa resposta ao tratamento, solicito avaliação e conduta. Tá? Então essa é a forma acertada. Um outro ponto muito importante na condução desse caso é uma boa orientação. Você vai orientar o paciente quanto às formas de contágio. Contato direto com a secreção do indivíduo infectado, né, que seria o contato olho-mão, né? Então, às vezes, esse paciente ele está em um ambiente, ele toca em uma caneta, toca na superfície, pega num copo, ou então no próprio, no travesseiro, né? na roupa de cama, né? Então, todas as vezes que alguém tiver contato com essa secreção, né, ele vai, muito provavelmente, adquirir também uma conjuntivite bacteriana. Por isso é tão importante a reclusão domiciliar até o fim do período de transmissibilidade. Nesse caso, vai de 10 a 14 dias após o início dos sintomas. Não é a partir do momento que você viu esse paciente, tá? 10 dias aí após o início dos sintomas. Então você teve contato com o paciente. Ele refere que está com uma sensação, né, de corpo estranho, tá com o olho irritado, já tem 3 dias. Ora, para completar os 10 dias, você vai, né, dar um atestado para esse paciente de mais 7 dias. Então, o período de transmissibilidade ele vai aí, geralmente 10 dias, né, mas de 10 a 14 dias aí, uma margem de segurança. Sempre lembrar de registrar no seu prontuário, né, que você entregou para esse paciente um atestado médico e os dias, né? Então, isso é muito importante. Conjuntivite hiperaguda. Isso mesmo, é uma conjuntivite mais agressiva. Você vai olhar para o paciente, geralmente em 24 a 36 horas, no máximo em 48 horas, esse olho ele vai estar bastante irritado, esse olho vai estar bastante inflamado, um acúmulo de secreção mucopurulenta, você vai olhar e vai perceber, né, que esse olho está bastante agredido. Todas as vezes que você estiver diante dessa situação, um olho que está com bastante secreção, está bastante permeado, você vai pensar em conjuntivite
hiperaguda, tá? O agente mais comum aqui, quais os agentes mais comuns? A Neisseria, mais uma vez, pensar em gonorreia, também a Neisseria meningitidis, tá? A instalação e evolução do quadro são muito rápidos, geralmente em menos de 24 horas o paciente refere para você, doutor, antes de ontem estava normal, hoje olha como está o meu olho, tá? Então esse paciente, ele chega, né, com um quadro bem exuberante. Quais os sintomas, então? Ó? Inflamação muito intensa da superfície ocular, grande quantidade de secreção purulenta, quemose. E se você não adotar uma conduta acertada, né? Você olhou para esse paciente, você não prestou muita atenção, a minha orientação é que todas as vezes que você estiver diante de um paciente, né, e você suspeitar de uma conjuntivite hiperaguda, que você encaminhe esse paciente ao especialista. E aí você vai falar para mim, diz, olha, e qual que seria então a lógica, né? Como que eu posso estar ajudando o meu paciente? Vou encaminhar tudo? Claro que não. A maioria das conjuntivites você vai tratar, você vai resolver, né? E eu mesmo já sofri na pele durante a residência, né, que a gente tinha que sair para atender. O colega encaminhava um paciente com conjuntivite porque ele ficava inseguro na condução desse caso. Aí você olhava, o olho está calmo, ele tem uma discreta hiperemia, né? Às vezes na madrugada, o colega nem orientou esse paciente para voltar no outro dia. Então, é uma conduta bastante criticada, né? Então, ele não foi médico daquele paciente. Mas, por outro lado, quando você estiver diante de um paciente com uma conjuntivite hiperaguda, você olhou para esse paciente, o olho ele está com uma inflamação intensa, tem bastante secreção mucopurulenta, ora, você vai encaminhar sim esse paciente ao especialista. E sabe por quê? Porque existe um risco iminente dessa conjuntivite evoluir para uma ceratite, ou seja, né, uma lesão, uma agressão à córnea, e evoluir inclusive com perfuração ocular. Então é uma situação que você precisa encaminhar e deixar tudo muito bem registrado no seu prontuário. Tá? Então, conjuntivite hiperaguda, você precisa, né, ficar bastante atento a esse paciente, acompanhar de perto esse caso. Se possível, pegue o contato desse paciente, ligue ou peça para a sua secretária ligar depois, né, para ver como que está esse paciente, se ele conseguiu ir ao especialista, porque às vezes você aconselha o paciente, não, doutor, amanhã mesmo, né, você dá o encaminhamento, faz o encaminhamento e esse paciente some. Olha, muito cuidado, tá? Essa uma conjuntivite hiperaguda, né, pode evoluir para perfuração ocular, tá? Pode evoluir para ceratite e pode evoluir para perfuração ocular. Então, é uma situação que exige bastante atenção e cuidado na condução. Em casos não tratados, pode haver acometimento da córnea, né, um raise epitelial difuso, infiltrado corneano, dentre outros eventos que podem progredir rapidamente para perfuração ocular. Então, vou trazer para você aqui essa imagem, né? É um olho que está acometido aí, isso aqui é uma conjuntivite gonocócica, né? É uma DST, a transmissão ocorre de forma direta por contato genital-olho ou contato genital-mão-olho. Né? Uma outra situação seria, né, materno-neonato durante o parto vaginal. Qual a conduta, né? Como que esse caso vai ser conduzido? A minha orientação é que você encaminhe esse paciente. Ah, eu não tenho como encaminhar esse paciente, né? Vou conduzir por aqui mesmo. Então, antibiótico terapia sistêmica. O antibiótico tópico aqui na forma de colírio é um tratamento adjuvante. Tá? Então aqui, ó, antibiótico terapia sistêmica mandatória, né? O que você vai usar aqui? Ó? Tratamento vai depender da presença ou não de acometimento corneano. Então essa frase ela é muito importante porque você não tem como avaliar a córnea no seu consultório. Né? Como que essa córnea vai ser avaliada? Vai pingar um corante, né, à base de fluoresceína, vai incidir, né, nesse olho uma luz azul de cobalto, né, e com esse procedimento nós conseguimos observar se essa córnea está íntegra ou se existe alguma lesão, né, alguma alteração corneana. Então, o tratamento aqui ele vai depender da presença ou não, né, de acometimento corneano. Diante de uma conjuntivite gonocócica sem ulceração corneana, ou seja, você tem uma alteração e apenas na conjuntiva, o tratamento é ambulatorial, ceftriaxone 1 grama IV. Se for uma conjuntivite gonocócica com ulceração corneana, internação, né, ceftriaxone 1 grama IV de 12 em 12 horas por 3 dias.
Aí o colega pode pensar assim, então eu vou internar e faço 3 dias aí para todo mundo. Aqui é o acompanhamento diário, né, dessa lesão corneana, caso ela exista. Então, é muito importante observar o comportamento dessa córnea, tá? Então, a terapia adjuvante, então, antibiótico na forma de colírio. Ora, você vai usar aí a fluoquinolona, então, mais uma vez, pode ser utilizado o ciprofloxacino, 0,3%, né? Ou uma fluoquinolona de 4ª geração. Aqui no nosso serviço é bastante utilizado a moxifloxacino. A irrigação de fundo de olho no saco conjuntival é muito importante para a remoção de células inflamatórias, remoção de proteases, remoção de debris da superfície ocular. Deve ser realizada a cada 60 minutos até que não haja mais quantidade significativa de secreção. Então, vai lavar esse olho, né, a cada 1 hora até retirar a maior parte da secreção. Atenção! Lembrar que a conjuntivite gonocócica é uma DST, em 30% dos casos existe uma infecção genital por Chlamydia trachomatis associada e que deve ser tratado, né? O tratamento nesse caso é com azitromicina, 1 grama VO, dose única, ou doxiciclina, 100 mg VO, 2 vezes ao dia por 7 dias. Também é muito importante encaminhar os parceiros sexuais dos pacientes acometidos para avaliação e tratamento. Percebe que o cenário de conjuntivite bacteriana ele pode ser diametralmente oposto? Você pode estar diante de uma conjuntivite bacteriana que vai ser limitada, que em 60% dos casos, né, não vai precisar nem de um antibiótico tópico na forma de colírio, esse quadro ele vai se resolver e esse olho vai ficar normal. Por outro lado, você pode estar diante de uma conjuntivite bacteriana que em menos de 24 horas, né, a evolução ela é tão rápida e tão agressiva que a consequência, né, desse processo inflamatório e infeccioso é a perfuração ocular. Essa conjuntivite, ela invade a córnea, ela vai virar ceratite, né, e a partir daí nós teremos uma evolução ruim, um prognóstico ruim para esse paciente. E qual que é a moral da história? Qual que é a orientação mais importante nesse contexto? É você acompanhar o seu paciente. Independente, né, de onde você esteja, porque às vezes esse paciente vai chegar para você no pronto-socorro, você precisa registrar no prontuário e você precisa pedir para esse paciente retornar. Se possível, faz uma cartinha, entrega para esse paciente, né, para que no retorno ele mostre novamente para o colega. Eu sei que é ruim a condução desses casos, onde o paciente precisa voltar, principalmente no caso de pronto-socorro, onde você quer resolver o problema do paciente e liberar esse paciente para casa, né? Mas percebe que conjuntivite, esse paciente ele não vai ser atendido, dificilmente ele vai ser atendido na UBS diariamente. Principalmente porque na grande maioria das vezes ele vai ficar em casa, ele vai procurar o pronto-socorro à noite, né? Então assim, olha, você pode até pensar assim, mas o correto, eu atendo ele no pronto-socorro, encaminho para a unidade básica. Primeiro que esse paciente ele vai precisar ficar em isolamento. Segundo, né, e um ponto muito importante, que você foi o primeiro médico que atendeu. Então é o seu nome que vai estar lá, é o seu carimbo que vai estar lá. Se a condução, né, desse caso for ruim, se o resultado for ruim, se esse paciente reclamar ou se esse paciente perder a visão, o nome que vai estar diretamente ligado ao paciente é o seu. Você precisa sim se preocupar com esse paciente, né? Tanto para uma boa resolução do caso, como porque você foi o primeiro médico desse paciente e isso conta. Dessa forma, você precisa ficar atento. Você precisa, né? Verifica se na sua escala, se daqui a 2 dias você não estará novamente no plantão, né? Se você atende na mesma cidade, né? Se você faz clínica médica, se você está no pronto-socorro, mas tem o seu consultório, né? Pede para esse paciente passar no seu consultório depois de 2 dias, reavalie esse paciente, tenha cuidado com esse paciente, olha, ou então pelo menos peça para a sua equipe ligar para esse paciente, né? A sua secretária, o seu secretário, porque é um caso que você precisa ficar atento. Geralmente, esse paciente vai ter uma boa evolução. Agora, eu costumo falar que olho, quando complica, complica. Tá? Então, se você já pensou esse paciente, ele não está evoluindo bem. É uma conjuntivite que não está respondendo bem ao tratamento. Ora, esse paciente precisa ser encaminhado ao especialista. O oftalmologista precisa, né, examinar esse paciente.
E existem inúmeras possibilidades. Às vezes ele não está respondendo bem ao tratamento porque ele não está usando o antimicrobiano da forma acertada. Às vezes, ele não está respondendo bem ao tratamento porque ele está com uma membrana, uma pseudomembrana, que precisa ser removida para o medicamento chegar, né, nessa conjuntiva e começar a fazer efeito. Às vezes, esse paciente não está evoluindo bem porque é uma conjuntivite hiperaguda, né? E o tratamento ele precisa, né, assim como já foi explicado anteriormente, ser conduzido de forma sistêmica, e aí o antibiótico tópico, o colírio que você prescreveu, vai ser apenas parte adjuvante desse tratamento. Então fique bastante atento. Conjuntivite bacteriana geralmente, né, é uma boa evolução, geralmente nós temos um final feliz. Agora, quando complica, complica de verdade, né, com risco de perfuração de córnea, com risco de evolução para transplante, né, de córnea. Fique com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.